A agência que regula o setor de saúde no Brasil, a ANS, exigiu que as operadoras de planos de saúde atendam os clientes inadimplentes. Para atender a demanda, o órgão também aprovou a liberação do fundo de reservas num valor de 15 bilhões de reais que pode ser acionado pelas operadoras. Vamos entender melhor esse assunto. A gente vai conversar agora com o advogado especialista em direito à saúde, o Dr. Marcos Patulo. Boa tarde para o senhor, doutor Marcos. Na prática, como é que vai funcionar? Há quanto tempo, se tem alguma regra dessas pessoas estarem inadimplentes? Quem está inadimplente há muito tempo vai poder ser atendido ou foi fixado algum critério nessa decisão da ANS? Oi, boa tarde, Isabel, tudo bem? Olha, a lei de planos de saúde, na questão da inadimplência, ela trata os planos individuais e os planos coletivos de forma diferente. Né? Os planos individuais, a pessoa, para ter o plano cancelado, ela tem que estar com 60 dias de inadimplência. Já os planos coletivos não, né? Eles podem já ter um atendimento suspenso assim que a pessoa já fica inadimplente. Na verdade, o que a ANS fez foi flexibilizar o que eles chamam de ativos garantidores, né? Que esse fundo que visa garantir uma solvência do mercado e das operadoras junto aos prestadores, e vão fazer com que essas operadoras firmem um termo de compromisso com a agência de, podendo usar esses valores, né, esse fundo garantidor, eles vão ter que manter o atendimento para essas pessoas que estão em inadimplência, que não tiveram ainda o plano cancelado. E também eles vão ter que garantir o pagamento para os prestadores. Então, na verdade, o que vai ter é uma flexibilização por parte da ANS do uso desses ativos e em contrapartida, as operadoras vão ter que, né, garantir o atendimento para esses clientes que estão em inadimplência, né, até o dia 30 de junho. Doutor Marcos, e na prática, então, todo tipo de serviço que o plano dava direito a esses pacientes, ele vai continuar tendo, mesmo sem pagar pelo plano, e queria saber também se vai ter alguma flexibilização para que essas pessoas possam depois deixar a situação normalizada junto às empresas. Na verdade, o que a ANS fala é numa renegociação, né, dessas dívidas, garantindo o atendimento até o dia 30. Isso, quando eu falo garantir o atendimento, é sim dos serviços que estão, né, previstos no contrato. Uma coisa que é importante falar é que a ANS também teve uma outra deliberação na semana passada, falando de alguns prazos de atendimento que foram flexibilizados. Então, na verdade, os atendimentos eletivos atualmente estão com os prazos suspensos, o que não significa que não vai ter atendimento aos procedimentos eletivos, mas sim que os prazos estão suspensos pela ANS. Agora, atendimentos de urgência, consultas, isso o beneficiário vai conseguir fazer. E a ANS fala numa renegociação da dívida, então isso não significa, isso é importante que seja frisado, não está tendo perdão de dívida, né? O que está tendo é uma possibilidade de atendimento até o dia 30 com a renegociação dessas dívidas e em contrapartida a utilização desses ativos por parte das operadoras. Uma outra coisa que é importante dizer é que o valor que as operadoras vão ter acesso é bastante elevado. A agência está estimando em 15 bilhões de reais que vão ser disponibilizados, né, para o mercado utilizar nesse período. Isso é um valor superior, inclusive, ao que está sendo destinado pelas medidas provisórias que foram editadas recentemente para o Ministério da Saúde. Então, é um valor bem considerável. E um outro ponto também importante é que esse termo de compromisso previu essas duas contrapartidas das operadoras, só que não prevê, por exemplo, como que esse fundo, uma vez utilizado, como que vai ser recomposto, e também não garante no futuro que esse valor que vai ser usado, se tiver que ser recomposto, se isso não vai refletir eventualmente num aumento no valor da mensalidade. Então, eu acredito que a ANS vai ter que se manifestar e vai ter que deliberar um pouco sobre algumas questões que ainda ficaram pendentes.
Essa questão da mensalidade é importante, né, doutor Marcos? Como é que funciona esse reajuste na prática? Em quanto tempo é necessário fazer esse aviso para quem está ali como assinante desse plano de saúde? E se pode ter alguma mudança justamente por conta desse acordo que o senhor está explicando para a gente, depois de renegociação dessas dívidas, até para tentar manter também esse usuário no plano de saúde, né? Eu entendo que esse termo de compromisso não tem que afetar o reajuste de mensalidade. A gente só vai ter que ficar atento para ver se isso realmente não vai acontecer. Porque o reajuste de mensalidade, ele também é diferente para planos individuais e planos coletivos. Para os planos individuais, a ANS autoriza anualmente um índice, né, que é único e aplicado para todos os planos individuais e familiares, e nos planos coletivos o reajuste é o que a gente chama de reajuste por sinistralidade, é um reajuste que é baseado na variação dos custos médicos hospitalares, que eles chamam de VCMH, e também na relação receita e despesa que o plano teve naquele ano. E esse valor que vai ser usado, esse fundo garantidor, ele não tem que entrar, ao meu ver, não tem que entrar nesse cálculo. Então, isso não pode refletir em aumentos acima da média para o futuro para o consumidor, nem para os planos individuais, nem para os planos coletivos. Isso é importante que seja frisado, né, para que não haja depois distorções no futuro. Doutor Marcos, essa orientação agora da ANS também é uma forma de evitar que depois haja judicialização desses casos? No caso justamente de alguém precisar usar, às vezes numa emergência, estar inadimplente e aí ficar naquela situação ali terrível no atendimento no hospital e o próprio hospital também não conseguir lidar direito com a situação, não tendo uma norma desse tipo. Imagino que isso lá na frente poderia gerar uma série de processos também, né? Poderia, porque assim, a gente acha, por conta até da conjuntura do mercado, acho que a gente está vivendo uma crise sem precedentes, né? A gente está vendo um desemprego que provavelmente vai explodir, nas pessoas que estão tendo dificuldade em ter renda, tá? E isso é uma coisa que está sendo meio que generalizada no mercado. A gente vê a preocupação do governo em aprovar medidas de ajuda, né, para autônomos, enfim. A gente sabe que as pessoas vão ter dificuldade em pagar, arcar com diversas obrigações, seja condomínio, seja contas fixas, e o plano de saúde entra nessa conta, é um valor bem considerável. E se no futuro isso poderia gerar judicialização, poderia, porque às vezes a pessoa ela fica impossibilitada de pagar o plano por uma situação excepcional que ela está vivendo, às vezes um serviço que ela presta e que foi fechado por conta dessa quarentena que a gente está vivendo, e isso diminui a renda, a pessoa às vezes não tem fluxo de caixa, ou não consegue se manter ali por um período superior a um mês, por exemplo, e fica sem pagar o plano, e pode ser que ela seja acometida pelo coronavírus ou por qualquer outro tipo de doença que pode, a gente sabe que a gente está numa época que não tem só coronavírus, mas também tem doenças respiratórias, tem já um aumento do uso de serviços de emergência por conta do momento que a gente está passando e da época do ano. Isso poderia sim gerar uma judicialização, uma questão que a pessoa não ficou inadimplente porque quis, ficou inadimplente por conta de uma conjuntura econômica que levou ela a ficar inadimplente. Isso poderia sim parar no judiciário. Eu acredito que essa regra ela é importante para garantir o atendimento para esses consumidores, o atendimento pelos planos de saúde. É importante também para não sobrecarregar o Sistema Único de Saúde, porque se esses consumidores não fossem atendidos pelos planos, certamente eles iriam ser atendidos pelo Sistema Único de Saúde. Então isso pode tanto barrar uma judicialização no mercado privado, quanto até uma eventual judicialização contra o próprio sistema público, né? Então acho que é uma medida importante e que seja efetivamente as regras que a ANS está estipulando, que sejam efetivamente cumpridas, né? Que esses consumidores sejam atendidos e que as contrapartidas que as operadoras estão sendo exigidas para que isso seja efetivamente cumprido, né?
Em relação ao direito do próprio paciente, vamos imaginar uma situação hipotética em que alguém inicia um tratamento agora, no mês de abril, e esse tratamento ele não termina ali até a data de junho, que foi a data fixada por essa norma da ANS. Como que isso se daria? Como que essa pessoa poderia se precaver de alguma forma, dentro do possível, para não ficar na mão e ficar sem esse tratamento? Assim, a lei dos planos de saúde diz que durante a internação do beneficiário titular, o plano não pode ser cancelado. Se essa pessoa está num tratamento, uma coisa é ela poder ter o direito de terminar esse tratamento, só que assim, o que eu aconselho é que a pessoa se programe, né? Ela vai ter agora um período que a gente está em abril e tem uma garantia de atendimento até junho, né, até o dia 30 de junho, então assim, é um período de se programar, de fazer uma reserva, de colocar as contas em dia, justamente para poder arcar. Havendo uma renegociação de eventual dívida que esse consumidor tenha, é um período que ele pode sim utilizar para se programar, arcar com essa renegociação, justamente para não passar aperto quando chegar o fim dessa data limite de atendimento, para que ele fique adimplente com o plano e não passe por eventual desconforto de ter um plano cancelado, um atendimento suspenso, né? Porque isso sim, daí sim, pode gerar uma judicialização no futuro. Na prática, esse fundo de 15 bilhões de reais que o senhor mencionou, ele depois também vai ser reconstituído à medida que essas dívidas forem sendo renegociadas. Qual que é a ideia desse fundo e se essa interpretação também é correta, doutor? Então, a ANS, as regras que foram disponibilizadas pela ANS, tanto no site quanto no termo de compromisso que vai ser firmado, ela não fala em recomposição do fundo, mas eu acredito que seja algo natural. Esse fundo vai ter que ser recomposto, é algo que vai ter que ser deliberado pela agência. A agência vai ter que estipular regras para que isso seja feito, inclusive prazos, porque é muito importante. Esse fundo a gente tem que entender que é uma segurança do mercado, né? Uma segurança para os prestadores de serviço, né? Os hospitais, os médicos que atendem para o plano de saúde, né? Eles têm que ter essa segurança. Então, para mim, acho que a sua interpretação está correta. É natural que esse fundo tenha que sim ser recomposto, só que hoje nós não temos ainda de forma clara como isso vai ser feito. Eu acredito que nas próximas reuniões da diretoria colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar isso seja discutido e que isso seja também exposto para o mercado, para os consumidores, para os prestadores, para a gente saber exatamente como isso vai ser feito. É importante também seja esclarecido que esse termo de compromisso que a ANS vai fazer com as operadoras, ela prevê uma série de medidas de austeridade que a operadora vai ter que seguir nesse período, justamente para que esse fundo não seja usado de forma indevida. Um outro ponto importante, eu acho que a ANS também deveria exigir que a utilização desse fundo fosse devidamente comprovada, que é para atender casos emergenciais e um real fluxo de caixa das operadoras. Isso não pode ficar livre, né? Acho que isso tinha que ser uma despesa vinculada a uma efetiva necessidade de utilização nesse período. Com certeza. A gente conversou com o Marcos Patulo, advogado especialista em direito à saúde. Muito obrigada pela participação aqui no Band News TV. Fica o convite para uma próxima, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa tarde.